Hoje nós vamos fazer o estudo de 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo ele ainda continua defendendo o seu ministério. Aqueles judaizantes, aqueles judeus convertidos, que entendia que Paulo não tinha condições de ser apóstolo porque não estava com Jesus, e pregava um evangelho incompleto, porque além da fé em Jesus Cristo, precisava também de atender aqueles requisitos, né, que eles pregavam, né? Obras da lei, circuncisão, a questão das festividades, a questão de algumas comidas que não podiam ser utilizadas. Então, Paulo continua defendendo o seu ministério e Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Ele vai dizer, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Então, Paulo tem consciência que a sua força vem da misericórdia de Deus. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e duram para sempre. Se não fossem as misericórdias do Senhor nas nossas vidas, nós seríamos consumidos pela justiça de Deus. Ele vai dizer, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo, mais uma vez, ele volta aqui à questão de dizer que ele prega a palavra de Deus de forma verdadeira, ele jamais adulterará a palavra de Deus, como muitos estão fazendo. Paulo, em nenhum momento, ele coloca, né, a sua motivação de pregar a palavra de Deus de forma pessoal ou por algum lucro. Diferentemente de muitos que faziam isso, adulterar a palavra para ter lucro e motivação pessoal para ser conhecido, né, perante muitos. Paulo está mais uma vez levantando essa questão. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, o inimigo, que andam fazendo, né, profanando a palavra de Deus, andam sem obediência a Deus, para eles estão encobertos e eles não vão entender o evangelho de Paulo. Por quê? Porque o homem mudando não vai entender as coisas espirituais. Não vai entender as coisas espirituais. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nós só vamos ter o resplandecimento da luz do evangelho, da glória de Cristo, quando nós abrimos o coração para que o Espírito Santo venha nos vivificar e nos livrar da morte espiritual. É a partir daqui que nós temos, né, a imagem de Deus em nós. Nós, nesse momento, somos religados com Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Compadre, eu não prego de mim mesmo. Na realidade, eu estou pregando, né, o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo era servo. Paulo estava a serviço, né, de Jesus Cristo. Quando Jesus nos comissionou a fazer o ID, todos nós temos a obrigação de pregar a palavra de Deus. Por isso nós temos que estudar para que a palavra seja pregada de forma verdadeira, dentro de um contexto que a Bíblia nos ensina. Jamais tirar essa palavra dentro do contexto que foi escrito. Deus inspirou homens para escrever esta palavra, mas num contexto.
E esse contexto deve ser preservado, senão, se você tirar fora do contexto, você não vai entender a mensagem salvífica de Jesus. Porque Deus lhe disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quando Jesus fala que eu sou a luz do mundo, que nós também somos a luz do mundo, é no sentido que quando você anda na escuridão, você anda em trevas, você não sabe o caminho. Quando você anda na luz, você sabe para onde é que está indo. Você conhece o caminho, você conhece a verdade, você sabe onde você vai chegar. Mas quando você anda em treva, na escuridão, você não conhece o caminho. Você não sabe para onde é que está indo, você vai cair no abismo. E esse abismo nada é um lugar de sofrimento, um lugar de tormento. E para onde você está indo na claridade, na luz, você sabe onde é que você quer chegar. É no lugar onde há gozo eterno. É isso que ele está se referindo. Mas Paulo ele vai dizer que todo poder vem só de Deus. Todo poder vem de Deus, não tem outra, ou não tem outro caminho, o poder vem de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E aqui é interessante que, porém, que todo este tesouro, que tesouro é esse? O Evangelho. Em vaso de barro, ou seja, um vaso frágil. Esse vaso é quem é nós, é o homem. Então, Paulo aqui vai dizer o quê? Que esse Evangelho está dentro de cada um de nós, que nós aprendemos. E aqui nós vamos entender por que Paulo sofreu tanto. Qual era a motivação de Paulo? Porque Paulo sabia que ele era vaso de barro, vaso frágil. Era um homem. E se esse vaso não for quebrado, esse tesouro não resplandecia. É preciso que esse vaso seja quebrado para que o tesouro resplandeça, para que ele apareça, para que ele cresça. Ele está confinado nesse barro, ele tem que sair dentro desse jarro, desse vaso de barro que é o homem. Por isso nós temos que aprender a palavra de Deus e disseminar. E esse vaso de barro é nós, é o homem. E quando nós sofremos, compara com Jesus, compara com Paulo. E Paulo sofreu sem murmurar, porque ele sabia que coisas maiores viriam. Onde é que está Paulo hoje? Seu corpo está no pó da terra, mas a sua alma está lá em gozo no altar de Deus. Não há nenhuma dúvida disso. Ele cumpriu a missão que foi confiada pelo Pai, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Nós temos que ter essa consciência aqui que Paulo teve, como instrumento de Deus, usado por Deus. Que Deus tem misericórdia de nós, da gente ir até o fim da jornada, mesmo diante das adversidades. Quando ele diz, temos, porém, este tesouro, que é o Evangelho, em vaso de barro, dentro de nós, que somos o homem, essa fragilidade humana, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, nós passamos por adversidades, porém não angustiados. Né? Perplexos, atônitos. Muitas vezes ficamos atônitos, porém não desanimados. Quando eu vejo que Paulo passou é uma coisa muito forte, porque Paulo ele foi 5 vezes, recebeu quarentena de açoite menos 1, fustigado com varas, apedrejado, sofreu naufrágio, viagem voraz do mar, muitas vezes em perigo de rios, salteadores, perigos entre falsos irmãos. Então, passou por tanta coisa. Em nenhum momento esse homem ele ficou desanimado. Em nenhum momento.
perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que Paulo passou é motivo de reflexão. Por que esse homem não desistiu? Deixou tudo. Deixou a família, deixou os recursos materiais, deixou tudo. Para andar a pé, fazer tudo de favor, ou seja, alimento, hospedagem de favor. Em algumas situações ele teve que trabalhar, como aqui em Corinto, porque não ajudaram, ele teve que fazer tendas para sobreviver. Em algumas outras igrejas. Então, tudo isso, por que esse homem não foi destruído? Porque é o poder de Deus ali que segurou este homem, de não apostatar da fé, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu creio que, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, aquele sabe o que Jesus fez na cruz em nosso favor. O que Jesus fez por nós. E Paulo tem a referência a Jesus. Então, a motivação de Paulo é pregar a palavra de Deus para que muitos venham a entender a ordem de salvação e que venham a ter esse encontro com Jesus, como ele teve. Essa é a motivação maior dele. E desde que ele encontrou o encontro com Jesus, ele sabe que a partir dali, quando Jesus disse que importa sofrer pelo meu nome, para levar a mensagem para os judeus, gentios e reis, ele tinha consciência disso, que o corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Ele tinha esse pleno conhecimento que a partir daquele momento ali, Jesus tem um plano para cada um de nós, tem um projeto. Enquanto esse projeto não for concluído, ele não nos leva. No dia que o projeto for concluído, ele nos leva. Vamos estar com ele, a nossa alma vai estar lá no altar de Deus. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo quer dizer com isso? Em vós a vida. Por quê? Ele sabe que o sofrimento, né, a morte aqui, a morte física, opera a morte, mas em vós a vida, porque a palavra de Deus é vida. Ele sabe que em qualquer momento ele pode partir desta vida. Mas em vós a vida, porque eles estavam mortos espiritualmente. E no momento que eles escutam a palavra de Deus, no momento que eles passam a ter uma comunhão plena com Deus, vivificada pelo Espírito de Deus, eles passam a ter vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. E aqui ele vai citar um versículo que tem lá no Salmo 116, que diz, né? Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Esse salmo é um salmo de ação de graças, que Paulo, ele cita esse trecho. Eu criei, por isso é que eu falei. É um salmo de ação de graças por tudo que Deus fez. E Paulo aqui está agradecendo a Deus por tudo isso que ele está vivenciando. Imagina ele agradecendo a Deus por tudo isso, por tanto sofrimento. Ele era masoquista? Claro que não. Mas ele sabia que o seu aprendizado, o seu sofrimento, era para ele poder dar o exemplo para outros. Ele sabia que tudo isso tinha uma recompensa, um dia estar em gozo.
Porque a vida aqui é passageira, é muito rápida. Logo, logo isso vai acontecer com cada um de nós. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará. Eu tenho a plena convicção que Jesus veio, Jesus ressuscitou, está lá no céu hoje, num corpo humano glorificado. Nós vamos vê-lo num corpo humano glorificado. Ele enviou o Espírito Santo. E aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, o Espírito de Deus, também nos ressuscitará e nos apresentará a Jesus. Um dia nós vamos ver Jesus como ele é, um corpo. Jesus não está lá no céu com espírito, não. Jesus está lá no céu com corpo. Um corpo glorificado. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos pela glória de Deus. A conversão de muitos ali, e que muitos ali vieram a crer em Jesus Cristo, Cristo é para a glória de Deus. Mas Paulo agora ele vai falar do desígnio e dos efeitos das aflições. Por isto, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. E aqui é muito forte essa mensagem de Paulo. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O nosso homem exterior, o corrompido aqui é no sentido de deteriorando. Imagine você com 80 anos, com 70, com 60 e vai voltando até 2 anos. Nós estamos deteriorando. O nosso corpo físico externo do homem está se deteriorando. Nós estamos com os cabelos brancos, envelhecidos, enrugados, dificuldade de falar muitas vezes, a visão já turva. Mas, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia. O nosso homem interior se renova, é jovem. Quanto mais você envelhece, mais você renova o seu interior. Isso é maravilhoso. Imagina uma pessoa que conheceu o evangelho há 1 ano atrás. Quando ele tiver com 20 anos de evangelho, ele está sendo renovado. Ele cada vez mais é mais jovem. E aqui é com relação à vida do mundo. O universo, o mundo está cada vez mais piorando. Nós estamos vendo hoje no mundo cada vez mais pessoas apostatando da fé, feminicídio, suicídio, pessoas profanando a palavra de Deus. É uma coisa horrível neste mundo. É assaltos, é mortes, muitas mortes, homicídios. Mas os servos de Deus a cada vez mais estão melhorando. A mesma coisa está acontecendo aqui. O homem exterior se corrompe, está deteriorando, mas o interior se renova dia em dia. Nós estamos cada vez mais melhorando. Porque cada vez mais, quando passa o tempo, nós estamos estudando mais a palavra, estamos orando mais, nós estamos cada vez mais tendo uma comunhão verdadeira com Deus e o nosso interior está renovando, enquanto o nosso exterior está envelhecendo, sendo deteriorado. É isso que Paulo está dizendo aqui, coisa maravilhosa. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aqui Paulo é num presente doloroso. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Alguns mais, outros menos. Alguns de família, alguns financeiro, alguns do trabalho. Todos passamos por dificuldades. Mas nós temos aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, têm plena convicção de um futuro glorioso. Porque a nossa leve momentânea tribulação, ou seja, Paulo está falando aqui numa leve momentânea tribulação,
O que esse homem sofreu durante muitos anos, que nós já citamos aqui agora. Esse homem fala numa leve momentânea tribulação, e você está comparando com a eternidade. Então, se você comparar a eternidade, isso aqui é zero, é quase nada. Vida eterna comparado com esse momento aqui é nada. Produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não dá para comparar o que nós vamos ter no futuro, um futuro glorioso, com esse presente doloroso, com essa tribulação que é passageira, como Paulo fala. E ele vai terminar esse capítulo dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aqui é interessante que Paulo aqui fala em duas coisas interessantes: valor temporal e valor eterno. O mundo hoje prima pelo valor temporal. Muitos buscam aquilo que se vê: fama, poder, riqueza, aquilo que é palpável, aquilo que você vê. Isso é que o mundo busca. É o ter. O mundo vive buscando ter. O mundo não se cansa do ter. Quanto mais tem, mais quer ter. É isso que Paulo está falando, esse valor temporal. Mas ele vai dizer, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que não veem são temporais, mas as que veem são eternas. E as coisas eternas, aquilo que não se vê. Então a palavra de Deus diz que buscai o primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é o ser. É nós dizemos que a coisa mais importante deste mundo é a salvação. A palavra de Deus diz que a glória do homem se constitui em conhecer a Deus. É o nosso maior valor neste mundo, é conhecer a Deus. Enquanto muitos acham que o maior valor é fama, poder, riqueza, nós espirituais, nós que temos o Espírito Santo, nós temos a segurança e a certeza que o mais importante da nossa vida é o ser, é o valor eterno. Ele é preponderante sobre qualquer coisa neste mundo. Porque nós temos a segurança que essa vida é um sopro. E a qualquer momento nós podemos ir desta vida. E se você prima pelo valor eterno, na hora da sua morte, a sua alma vai estar em gozo no altar de Deus. É isso que Paulo conclui esse capítulo. Que Deus nos abençoando sempre.